Essa tela aqui, ela se refere a um cálculo que foi realizado no videocurso a respeito da fonte com SG 3525. É o cálculo do transformador drive. Eu resolvi aproveitar este vídeo porque ele não difere em nada na questão dos cálculos. As únicas coisas que modificarão, algumas coisas que modificarão nestes cálculos, eu vou explicar aqui agora, é referente à frequência, que a frequência da fonte em questão, a fonte de 120 amperes, ela é de até 25 kHz, podendo variar de 24 a 25 kHz, e nós temos um núcleo que difere desse, que é o NEE 20106, com um AL de 1500, mas no que se refere ao cálculo, é o mesmo. A aplicação das fórmulas são as mesmas. Então eu deixarei correr este vídeo para que vocês possam entender como se aplica os dados na fórmula. Então, quer dizer, nós teremos uma frequência diferenciada, um núcleo com AL diferenciado, que é o 20106, que é um núcleo de 1500 nanohenries. Logicamente, então, esses dados serão implantados aqui na fórmula. Mas o conteúdo em si é o mesmo. A aplicação da fórmula, a abrangência a respeito da disposição do núcleo, da forma com que a gente polariza o núcleo. E então vocês passam agora a assistir este vídeo que diz respeito a este cálculo, ok? Cálculo do transformador drive. Eu reuni aqui nessa tela todo o conteúdo a respeito do transformador drive. Do nosso lado esquerdo, nós temos uma tabela que facilita muito e torna-se bem prático a construção do nosso transformador. É uma tabela que relaciona as frequências e a indutância que o transformador deverá ter. Em posse dessas indutâncias, bastará a gente aplicar na fórmula e obteremos o resultado da quantidade de espiras a ser usada para enrolar o nosso transformador. A nossa frequência é uma frequência de 37 kHz, que compreende na tabela entre 35 e 40, entre 4,8 mHz e 5,2 mHz. 37 vai equivaler a 5 mHz, praticamente, para a construção do nosso transformador. Aplicando esses 5 mHz na fórmula, e a fórmula que é N² igual a L dividido por AL, onde N é o número de espiras, L é a indutância e a L é o fator de indutância do núcleo. Bom, nós temos que a princípio observar que o AL é dado pelo fabricante em nanohenries, ou seja, o fator de indutância é determinado ou é dado como nanohenry em sua unidade. Sendo assim, nós temos que igualar a nossa indutância para também nanohenries. Bom, eu poderia colocar aqui 5 vezes 10 a 6, porque são 6 zeros depois do 5, ou seja, 5 milhões de nanohenry. Mas para facilitar o entendimento e para demonstrar aqui para que você compreenda perfeitamente, sem dúvida, eu coloquei todos os zeros. N² vai ser igual, então, 5 milhões de nanohenry dividido por 1.300 nanohenry.
Fazendo essa divisão, nós chegaremos ao valor de 3.846. Como nós queremos identificar o número de espiras, e a nossa fórmula é número de espiras ao quadrado, nós temos que extrair a raiz quadrada desse número, para identificar a quantidade, o que chegamos a 62 espiras. É importante dizer que se nós tivermos um núcleo com este AL maior, logicamente nós teremos menos espiras. Isso quem vai determinar é o fator de indutância do núcleo. Por exemplo, nós temos núcleos toroidais que tem um fator de indutância alto que pode nos trazer a um número de espiras na ordem de 30, 31 espiras. Enfim, mas para o nosso projeto, como nós estamos utilizando os núcleos NEE e cujo tamanho está caracterizado aqui, 20 milímetros, 10 milímetros por 5 milímetros, então nós temos este resultado. É bom relatar e frisar bem para vocês que a observância da polaridade ou do sentido do enrolamento é muito importante. Então, quando formos enrolar o núcleo, é importante a gente ver o sentido e polarizar o sentido em que os fios estão sendo enrolados. Por quê? Porque ao polarizar os IGBTs com esses fios, a gente precisa que um IGBT esteja ligado no positivo e o outro no negativo. O outro gate do IGBT no negativo e do segundo o positivo, ou vice-versa. Mas desde que um não esteja acionando ao mesmo tempo que o outro acionará. Se a gente coloca o positivo em um gate e o negativo em outro gate, isso vai dizer que quando o semiciclo estiver positivo, ele estará acionando um IGBT somente e o outro estará desativado. E quando o outro estiver ativado, este de cima estará desativado. Então, isto é necessário porque senão poderá ocorrer curto-circuito entre os dois IGBTs, ou seja, os dois chaveando ao mesmo tempo, eles podem curto-circuitar o negativo e o positivo de uma tensão muito alta que vem da fonte primária. Então, a observância da polarização do transformador ao ser enrolado é muito importante. O núcleo, como eu já falei, de ferrite que nós estamos utilizando é o NEE 20/10/5 1300 de AL e P12R. É um núcleo que é muito fácil de ser encontrado, muito fácil de ser acoplado na placa, mas, como eu disse, poderá ser utilizado outros núcleos também, para que se obtenham resultados melhores, em termos de tamanho, em termos de quantidade de espiras. Bom, para a construção do nosso transformador drive, nós temos aqui um carretel com 10 pinos, sendo que do lado do primário eu vou utilizar 2 pinos. Do secundário eu vou utilizar 4 pinos e vou retirar o intermediário. Também no primário eu estarei retirando aqueles pinos que não serão necessários. Nós temos aqui o fio, eu vou utilizar o fio 32, que nos é satisfatório para a construção do drive, e dá para mim enrolar as 62 espiras nesse núcleo. Esse é o núcleo 201005. O AL dele é de 1300, então nós vamos precisar aqui de 62 espiras para dar a indutância correta para a nossa frequência. Então o que a gente faz? Nós temos que
Primeiramente, nós vamos determinar o sentido do transformador drive. O nosso primário será esse lado, então nós já vamos determinar o positivo do enrolamento primário. Então a gente vai deixar no primeiro pino o início do primeiro indutor. Como o indutor do secundário vai se dar aqui desse outro lado, e os positivos, tanto de um como o outro, fica no lado de dentro do transformador, então eu já vou deixar, você vai determinar no seu projeto qual é o positivo. No nosso são os dois de dentro, então eu salto um, que este eu tirarei, e enrolarei aqui o positivo. O outro positivo ficará aqui, nos pinos de dentro. Então assim fica fácil, a gente passa e vai dar início à construção. Aqui soltou, deixa eu enrolar aqui direito, pronto. Então aqui fica fácil, a gente determinou os positivos. Lá no final, como a gente determinará os indutores que vão para cada pino? Com o medidor, né? Simples, a gente vai soldar essa primeira parte e depois a gente vai medir para saber qual deles que vai, quem é quem vai para o primário, quem vai para o secundário. Então nós vamos dar início aqui. É claro que eu não vou filmar tudo, 1, 2, 3. Vocês podem observar que eu estou enrolando no sistema trifilar, ou seja, é o sistema que eu acho ideal. Tem pessoas que têm medo dos enrolamentos primário com secundário entrar em curto. Eu quero dizer para vocês que esse esmaltado do fio, ele suporta tensões elevadas. Então o esmaltado do fio já foi feito para suportar uma tensão bem elevada de isolamento. Então eu não me preocupo com isso, não tenho problema com os meus projetos e aconselho vocês que enrolem no sistema trifilar. Eu faço assim tanto no núcleo toroidal como nesse núcleo EE. Mesma coisa, não tem problema, nunca tive problema, há um isolamento perfeito, entende? Mesmo porque é um transformador de impedância baixa, né? Então quer dizer, dificilmente ele vai entrar em curto, certo? Então nós vamos dar continuidade, a gente enrola sempre nesse sentido, certo? E vocês verão no transcorrer a evolução do transformador. É importante primeiro determinar os positivos, depois fica fácil, né? O negativo. Lá no finalzinho, vocês vão observar que a gente vai estanhar e soldar isso antes de soldar os demais. Por quê? Porque nós vamos usar esses pinos para medir e identificar cada enrolamento, ok? Bom, então estamos aqui já na última volta, nas últimas duas, então vai 61, 62. Então aqui a gente já tem o número de espiras satisfatório. Você vê que vocês podem observar que o eixo não interfere em nada. Nós vamos agora determinar, vamos estanhar os pinos que já estão aqui e só então, depois de identificado cada enrolamento, nós vamos soldar os demais pinos. Agora nós vamos identificar com o medidor os enrolamentos. Então vou colocar aqui o medidor mais próximo, onde pode ser visualizado. Nós estanhamos já os positivos, soldamos nos pinos e agora nós vamos identificar os enrolamentos. Eu vou retirar primeiramente
No primário a gente tira 2 pinos. Isso para ficar melhor de se identificar, né? E no secundário a gente tira o pino do meio, para ficar bem distinguível os enrolamentos. Agora nós vamos fazer primeiramente a identificação do primário. Como está soldado já o positivo, nós vamos identificar o fio do primário. No caso aqui, não é este, não é este, não, o contato aqui. Ó, é esse aqui, ó. Então identificamos o primário. Já que nós identificamos o primário, que seria o negativo do primário, nós vamos soldá-lo imediatamente, certo? Para a gente poder trabalhar com os outros enrolamentos adequadamente. Então, separado, a gente vem, passa ele aqui, já deixa enrolado para que ele não solte. E aí então vou cortar esse excesso para não ficar atrapalhando. Depois nós vamos raspá-lo e soldá-lo. Bom, nós já temos. Agora nós precisamos identificar o do secundário. Por quê? Porque estes dois aqui é um enrolamento e que tem que ficar sincronizado um com o outro. E esses dois aqui também sincronizado um com o outro. Então nós temos que identificar de onde vai esse positivo, qual será o negativo correspondente a ele, e deste positivo qual será o negativo correspondente a ele. Então nós vamos agora identificar. Aqui, já identificamos o correspondente a este pino. Feito isso, a gente já enrola ele no local devido, para não termos confusão. Com o medidor, nesse processo é muito simples, não tem dificuldade. Eu gosto de fazer com o medidor porque não há erro. As pessoas que queiram fazer com fios de cores diferentes, também pode ser feito. É um processo. Como é muito difícil a gente achar fios assim, do jeitinho que a gente quer, então a gente faz nesse processo. Bom, consequentemente o que sobrou é o outro enrolamento. Então basta a gente... Pronto, está identificado. Agora nós vamos soldar e dar sequência ao processo, né? Colocar o ferrite, colar o ferrite no local, com todo o cuidado para que não haja um isolamento ou um distanciamento entre os ferrites, formando assim um gap, que não é o nosso caso. Nós não estamos fazendo um transformador com gap, nós vamos utilizar o ferrite sem gap, né? E depois, posteriormente, a gente vai passar uma fita e deixar o transformador apresentável, né? Ok, soldamos todos os terminais, agora vamos conferir. Bom, enrolamento secundário, número 1 está ok, número 2 está ok, o primeiro, que seria o primário, está ok também. Então, vocês vejam bem, eu coloquei no centro os dois positivos. Por quê? Porque no nosso projeto, se vocês observar, está aqui, ó, nosso projeto. Esse é o layout da placa. Então você vê que os pinos central, ó, pino central de um deles vai para o gate, o primeiro gate, em relação ao negativo do outro. O segundo vai ao contrário, o positivo vai em relação ao gate, o negativo que vai para o gate. Então, negativo vai para o gate. Então é exatamente isso. Os dois positivos ficam no centro. Por quê? Para que um dos negativos vá para o gate do segundo IGBT e o outro vai o positivo para o outro IGBT, o gate do outro IGBT. Então, para que isso aconteça, os dois positivos têm que estar no centro. Isso é importante.
porque senão você vai ter os dois IGBT comutando ao mesmo tempo. O primário, apesar da gente ter identificado logo o positivo, não há tanto critério, porque é um enrolamento só no primário, tanto faz você inverter ou não, não vai fazer diferença. 62 espiras para o nosso projeto, que é de 37 kHz, mas você pode obter menos espiras com frequências mais altas. Então, se você for fazer um cálculo para a frequência de, por exemplo, 50 kHz ou outras frequências mais altas, você vai precisar enrolar menos espiras nesse transformador, ok? Eu usei o fio 32 devido ao porte do nosso núcleo e devido não afetar em nada com relação ao desempenho do transformador, mesmo porque ele suporta uma boa corrente, né? Bom, o restante aqui é encaixar o núcleo, né? A gente vai isolar, fazer um acabamento e encaixar o núcleo, colar e dar o acabamento. E depois vamos efetuar o teste do produto, ok? Então tá aí o transformador drive, processo de confecção do transformador drive. Não há mistério algum. Tem pessoas que isolam uma sequência de voltas da segunda, da terceira, etc. Eu não vejo necessidade alguma e nem muda a eficiência do transformador. Pelo contrário, esse sistema trifilar de enrolamento é um processo super eficiente na transmissão ou na transferência de energia. Então, até agora, é a melhor forma que eu encontrei para fazer os transformadores drive, segundo os cálculos e na prática. Bom, amigos, aqui está o nosso transformador finalizado, já colado e com acabamento. Agora é só aplicar ele na placa. E no caso, ele vai na placa desta maneira. E estará assim, então, finalizado o nosso transformador, ok? Vamos aqui fazer um teste preliminar, utilizando de uma fonte, escolhendo uma tensão de 15 volts, uma fonte ajustável. Então vamos escolher uma tensão de 15 volts. Aqui está o nosso transformador já colocado. O negativo da fonte vai aqui no terra do primário. Esses dois pinos positivos aqui do diodo, o anodo do diodo, são negativos do primário. Então eu vou utilizar o terra tanto do osciloscópio, tá aqui a ponta do osciloscópio, vamos colocar no diodo. A outra ponteira do osciloscópio eu vou lá no gate de um dos IGBTs, para a gente monitorar a saída do drive. O positivo da fonte eu vou aplicar no diodo D7, pode ser do lado negativo, ou seja, o catodo. Então eu coloco, pronto, colocado. Então nesses pontos eu estaria alimentando o PWM, certo? Alimentando o PWM, eu vou ter na saída do transformador drive, uma das saídas que vai entrar em um dos GBTs, a onda equivalente. Então a onda que nós temos é exatamente esta aqui. Então o nosso transformador está gerando uma onda de qualidade. Temos aqui então uma onda muito boa, com uma frequência de 37 e um período de 27 microsegundos, um pico de tensão de 20,8 volts. Logicamente, com a carga ela cai um pouco. Então está aqui o nosso protótipo montado.
um exemplar, melhor dizendo. O mesmo resultado a gente terá aqui na saída do transformador, que nos leva...